Agora nós vamos entrar então nos personagens que fizeram parte da grande descoberta da medicina, que está no mesmo que aumentou o conhecimento médico num nível é, imensurável. Ela colocou a medicina em outro patamar. Dá para a gente colocar essa descoberta ao lado dos antibióticos, dos transplantes, tranquilamente. Tranquilamente, a descoberta da insulina está nesse mesmo nível, porque salvou milhões e milhões de vidas, né, ao longo desse século todo, né, porque fazem aí mais de 100 anos, 102 anos que a insulina realmente foi isolada. Então, com todas essas descobertas, os pesquisadores, os 4 pesquisadores, eles já sabiam de tudo isso que aconteceu, né? Então, a humanidade ralou muito, se esforçou muito para descobrir tudo isso que a gente mencionou. Então, são 4 personagens, tá? 4 personagens totalmente desunidos, né? Pelo menos dá para a gente separar em 2 grupos, né? A gente vai ver que teve muita discórdia, muito conflito, vaidade entre eles, mas é inegável que eles se complementaram, né? Eles se complementaram porque cada um tinha um conhecimento técnico e cada um tinha o seu brilho próprio, e eles, quando eles conseguiram de alguma maneira encaixar isso tudo, surgiu o resultado final, que foi a insulina, tá? Vamos começar. Eu vou citar o nome dos 4, né? A gente tem primeiro o Friedrich Banting, a gente tem o Charles Best, a gente tem o John McLeod e o James Collip, tá? São os 4 pesquisadores que a gente pode considerar, houve outros que participaram, mas um pouco menos, que realmente fizeram parte dessa pesquisa. Começando pelo Banting, que é o mais conhecido de todos, é o canadense que era um cirurgião, foi para a Primeira Guerra Mundial, né? Então, quando ele voltou da Primeira Guerra Mundial, ele fez a residência dele em ortopedia e ele tentou passar num concurso para entrar num hospital, mas infelizmente ele não conseguiu essa vaga, montou um consultório e ele não conseguia pacientes. Ele realmente se sentia um médico fracassado, porque ele se graduou, se formou e todo o esforço dele parece que não vingava nunca, né? Então ele estava meio desesperado, passando por problemas financeiros seríssimos. Não chegava a passar fome, nada do tipo, mas ele é, estava sentindo que ele estava fracassando profissionalmente. E ele tinha aquele desejo de descobrir algo que ninguém soubesse para ele se colocar num patamar superior profissionalmente no mercado do trabalho, para ele ser reconhecido. E ele não sabia o que ele ia contribuir, porque ele era um ortopedista, né? O ortopedista ele tem esse caráter um pouco mais não é só isso, não vou simplificar, mas ele trabalha com a parte mais anatômica, com a parte mais do trauma, enfim, não é exatamente um médico que estuda as patologias relacionadas mais difíceis, não sei se difíceis, não é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Bom, mas que tem uma fisiopatologia não tão traumática, dá para se colocar assim, um pouco mais metabólica, né? Então era meio impossível. O que vai associar um ortopedista com diabetes? Enfim. Porém, ele tinha um amigo e ele vai se candidatar para ser professor, né, em uma universidade. Então esse amigo dele consegue uma vaga para ele dar aula de anatomia e também fisiologia de alguns órgãos, e ele aceita o desafio, embora ele era um cara tímido, que não tinha uma boa dicção, não tinha uma boa expressão retórica, né? Então ele não sabia muito bem como contagiar os seus alunos, e até as pessoas que conheciam ele sabiam que ele era um cara um pouco mais introvertido, mais retraído, mas ele aceita esse desafio porque ele estava precisando de dinheiro e experiência profissional. Então ele começa a dar as aulas lá e tal, e ele vê que ele não sabia tanto sobre o corpo humano quanto ele pensava, então ele tem que começar a estudar muito. Chega um dia que ele tem que dar uma aula sobre o pâncreas e suas funções. E aí ele vai lá, chega na biblioteca da faculdade,
né, em Toronto, e começa a pegar todos os artigos que existiam sobre o pâncreas até o momento. E aí ele se depara com todas essas pesquisas que a gente mencionou agora nos primeiros 30 minutos, primeiros 20 minutos. Então ele viu lá o Oscar Minovsky, ele viu o Paul Langer, ele viu toda aquela controvérsia que existia e ele falou, olha, pensou, né, eu acho que realmente o diabetes tem muito mais a ver com o pâncreas do que os outros órgãos. Ele viu que já tinha alguns experimentos que não tinham dado certo, que tinham fracassado, inclusive tem um romeno chamado Paulesco, que fez vários experimentos também parecidos com os deles, tem toda uma controvérsia também. E aí o Bentham pensou, olha, eu preciso fazer uma pesquisa a respeito disso, porque eu acho que a cura do diabetes está no próprio pâncreas. Se o pâncreas é o órgão fundamental para manter a homeostase da glicose, né, a glicemia controlada, será que se eu conseguir ter um extrato melhor do que esses pesquisadores estão fazendo, eu não vou conseguir a cura? Eu acho que eu vou conseguir. Conseguir a cura, não o tratamento. Então o Bentham fica cheio de ideias e insights e tal, e começa a fazer algumas anotações. Inclusive a primeira anotação que ele faz, ele coloca o nome da doença. Acho que ele estava meio cansado também, né, estudando de noite para outro dia da aula, coloca diabetes, né, nem o nome da doença ele acerta no começo da sua pesquisa, do seu insight. Essa nota existe até hoje, né? Parece que é uma nota muito famosa, que foi a primeira que ele concebeu. E aí ele comenta com esse amigo dele que conseguiu um emprego lá na Universidade de Toronto, e o amigo diz, olha, eu não tenho muito o que fazer, mas eu vou te indicar o professor lá do departamento da cátedra de fisiologia, que se chama John MacLeod. O John MacLeod era um cientista muito experiente, um cara perspicaz e sabia muito da teoria científica da medicina. Diferente do Bentham, que era um cirurgião, como eu mencionei, não que o cirurgião não tenha um grande conhecimento, ele tem, mas ele é um conhecimento mais aplicável, mais prático, mais anatômico e mais visual, ele coloca mais a mão na massa. O conhecimento fisiológico ele é um pouco mais no campo teórico, não que as coisas não aconteçam, mas o embasamento é um pouco diferente, ele não entra tanto nesse campo mais manual, dá para se colocar assim. O Bentham chegou lá cheio de esperança, chegou empolgado, eufórico, e disse, olha, eu tenho uma forma da gente conseguir combater a diabetes, eu vou fazer experimentos, eu vou extrair esse produto. Eles não sabiam bem exatamente o que era que tinha, né, dentro do pâncreas, e eu vou conseguir esse tratamento e tal. E o MacLeod olhou para ele, não gostou muito, porque a característica dos acadêmicos também, né, daquela época e da nossa época também é o ceticismo, né? Ele falou, olha, que trabalho científico tu já produziu? Não produziu nenhum trabalho científico. Um cirurgião recém-formado, né, que tem muito pouco conhecimento técnico sobre a metodologia científica, não produziu nada, não trabalha no campo da fisiologia, da fisiopatologia, das doenças metabólicas, essas doenças sistêmicas, trabalha num campo mais do trauma, da parte mais óssea, né, muscular. Eu não vejo, né, não vejo nenhum potencial nessa tua visão aí. O Bentham ficou um pouco frustrado, mas seguiu insistindo. E aí o MacLeod falou, tá bem, já que tu insiste tanto, eu vou conseguir para ti uma parte do meu laboratório. Deu para ele, né, um laboratório pequeno, e falou, vou te dar um dinheiro para te fazer essa tua pesquisa. Deu alguns cães para ele e também deu um assistente, que era um estudante de medicina, que ainda não estava graduado, que se chamava Charles Best, que também vai ser muito importante nesse processo. Então eles começam as pesquisas, né, o MacLeod apostou nele, só que o MacLeod não ficou lá diariamente com eles nas pesquisas. Deu o laboratório, deu um pequeno laboratório, uma peça, né, com não muitos recursos, meio precária, assim, mas é o que ele conseguiu. Então começou lá o Bentham e o Best, que são os dois hoje muito conhecidos, né, no próprio Canadá mesmo,
Se falar em Bentham, já pensa em Best e vice-versa, porque eles foram unha e carne nesse processo aí de tentativa no início ali, né? E aí o Bentham teve uma ideia, olha, que na realidade alguns já tinham tentado, mas o Bentham foi realmente muito bom nisso. Eu vou eu vou costurar os ductos pancreáticos, fazer com que quando o suco pancreático seja produzido, ele vai chegar num determinado momento e vai refluir, vai retornar, né, às células acinárias, né, aos ácinos, que são como cachos de uva, e por ali estarem contidos as células, né, as enzimas vão acabar degradando. As enzimas pancreáticas, enzimas que degradam carboidratos, lípidos e proteínas, elas vão degradar essas células acinárias. Dito e feito, isso acontecia. Quando o pâncreas já estiver bem pequenininho, já quase todo degradado, e tiverem sobrando só aquelas ilhotas lá que o Paul Langerhans descobriu, as ilhotas de Langerhans, eu vou retirar esse órgão, e desse órgão eu, no caso o Bentham e o Best, iremos fazer um extrato que vai estar puro, porque não vão estar os ácidos, não vão estar aquelas enzimas, vai estar só aqueles produtos das ilhotas, né? Que a gente sabe que tem as células alfa, beta, delta, né? Produzem diferentes hormônios, né? O glucagon, somatostatina, enfim, fora a insulina, das células beta. Então eles começaram a tirar aquele extrato, porém eles tinham que aplicar esse extrato em animais que estavam diabéticos. E eles já sabiam como encontrar esses animais. Na realidade, é difícil encontrar um animal diabético, né? Então, o que eles ter vários animais diabéticos, o que eles faziam? Retiravam o pâncreas, eles aprenderam com o Oskar Minaski que se eles tirassem o pâncreas, aquele animal se tornava diabético. Então eles faziam isso e injetavam o líquido nos animais. Foram vários e vários animais que eles tentaram. Os primeiros 19 faleceram, alguns duraram alguns dias sem o pâncreas ali com as soluções deles, mas os resultados eram ínfimos, insignificantes, irrelevantes. Então realmente foi um fracasso o começo da pesquisa. O MacLeod ficou um pouco desconfiado, ficou assim, olha, eu acho que já foi suficiente, né? Vamos parar por aqui, eu não vou dar mais nenhum cão para ti, não vou te dar mais dinheiro. E o Bentham acreditava tanto naquela ideia e ele estava tão seguro que ele ia conseguir, né? Até porque ele estava desesperado para conseguir dinheiro, né? E prestígio dentro da comunidade médica, que ele falou, não, eu vou continuar. Pegou o próprio dinheiro, saiu pelas ruas de Toronto para comprar cães, tinha um lugar onde vendia cachorros por $1. Então imagina o absurdo, não existia realmente todo o conselho da bioética, né, para decidir se o experimento pode ser feito. Verdadeiramente, se a gente for fazer uma crítica, essa é uma crítica a ser feita, que a forma como faziam realmente totalmente antiética, dá pra gente colocar, embora a pesquisa em si foi uma maravilha para a humanidade, mas a forma como foi feito talvez hoje não tem espaço mais para esse tipo de coisa. Enfim, ele pegou mais cães e começaram a aprimorar as suas técnicas e viram que realmente os resultados estavam melhorando. Só que assim, tanto o Bentham, que era esse cirurgião, o Best, que era um estudante de medicina, eles não tinham tanta experiência científica, então era difícil para eles realmente registrar, expressar aquilo dali de uma forma gráfica, de uma forma mais científica, o que estava acontecendo com aqueles cães. Eles viam que tinha um resultado, né? A glicemia ela se estabilizava, a urina não ficava com tanta glicose, não dava essa poliúria, mas eles não sabiam como expressar exatamente aquilo e interpretar aqueles dados que eles iam obtendo. E aí surgia novamente o MacLeod. Um cara, um fisiologista experiente, chegava lá, não, é assim, vão representar assim, assim, assado, olha aqui, ó, isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo. Um cara que realmente dominava o campo da fisiologia, ou seja, o funcionamento do corpo.
e ele sabia muito sobre o metabolismo de carboidratos, então ele estava ciente, né, do que estava acontecendo. O Best também era um estudante muito esperto, muito inteligente, que estava desenvolvendo diagnósticos, estava desenvolvendo métodos para conseguir medir, mensurar a glicose sanguínea. Então ele também sabia bastante sobre essa parte. Então o McLeod muito importante aí, só que ainda assim, o que acontece? Aqueles animais eles começaram a responder um pouco melhor a resposta do fármaco, né, no caso daquele extrato, que era a insulina, e o nome insulina vem do latim, quer dizer na ilha, na ilhota, né? Então eles não sabiam exatamente como denominar esse extrato aí, e aí acabaram dando o nome de insulina. Tá, então essa insulina que eles primeiro conseguiram fabricar, ela ainda causava muitos efeitos colaterais, como abscessos, como essa inflamação local, toda aquela tetra de Celso lá, né? O calor, rubor, tumoração, enfim. E os resultados eram às vezes duvidosos e expunham o paciente pelo abscesso ali a bactérias, podia dar uma sepse, né, naquele animal, alguns vinham a óbito, enfim, alguns ficavam bastante debilitados, então ainda não estava muito bem feito aquele trabalho, e aí eles decidiram entre os três que eles deveriam chamar um cientista a mais para ajudar eles. Chamaram um médico que também era bioquímico, chamava James Collip. Então, nós tínhamos aí, então, 3 canadenses, tá? O Bentin, o Best e o Collip, que chegou depois, e um escocês, que era o McLeod. O Collip, por ser um bioquímico, ele sabia como purificar a substância. Então, ele começou a adotar novas metodologias, né? Utilizar outros... não utilizava mais solução salina, começou a usar álcool, e aí conseguia precipitar todos os componentes que não eram a insulina e manter ela intacta. Enfim, o Collip foi muito importante no processo de purificação do extrato, e quando ele conseguiu purificar, os resultados começaram a aumentar e os efeitos adversos diminuir muito. Quando eles conseguiram manter um cão que está até lá hoje no laboratório na Universidade de Toronto, teve um cão que ele ficou quase 2 anos sem pâncreas e conseguia ser mantido só pelas as injeções. Quando eles conseguiram manter esse cão por tanto tempo e publicar esses resultados, né, ainda muitas pessoas, ainda muito céticas, não, isso aí não vai dar em nada, isso, né, a academia bem cética a respeito disso, aí eles foram para os ensaios clínicos para testar em humanos. Como os pacientes não duravam muito tempo, todo mundo desesperado, né? Desesperado, quem tinha diabetes era criança, durava 2 anos. Então os pais queriam qualquer coisa que tivesse para testar, vamos fazer os testes. O primeiro paciente se chama Leonard Thompson, ele tinha 14 anos, ele estava num processo de degradação corporal, de catabolismo muito intenso, estava muito magro, raquítico já, por essa deficiência de insulina, né? Então, consequentemente, não entrava glicose nos músculos dele, o metabolismo energético dele totalmente deficiente, a glicose que escoava pela urina, levando líquidos, enfim, aquele quadro clássico, né? Dos 4P, poliúria, polidípsia, polifágia e a perda de peso. E os pais falaram, não, vamos fazer o teste. Só que aí o Bentin, justamente por ele ter começado todo esse processo, dele estar naquela ambição, naquela vontade de ser reconhecido como grande cientista, o que ele fez? Ele falou pro Best, vamos fazer o nosso, nem vamos pedir pro Collip lá, vamos fazer o nosso extrato, lá como a gente estava fazendo no começo, e vamos dar pro paciente e vamos ficar nosso. Porque no fim das contas fomos nós que ficamos todo esse tempo aqui no verão,
no calor aqui, nesse laboratório pequeno aqui, tentando fazer as coisas, fazendo cirurgia em cães e costurando ductos e tirando pâncreas e injetando, não sei o que. Nós fizemos todo o processo. Esses dois chegaram bem depois, o McLeod não acreditou na gente, ficou sempre desconfiando, não deu mais dinheiro, nos deu poucas condições. O Benji começou assim, vai descer e falar, não, fomos nós que fizemos, principalmente eu que tive a ideia e tal. Então, Best, vamos fazer o nosso preparado, e esse Colip chegou depois, nem fez nada, nem já estava tudo pronto. E aí foram dar esse extrato que não era ainda purificado para criança, e aí não deu certo. Deu um pequeno resultado, mas os efeitos adversos foram muito maiores, e o Leonard Thompson chegou até a dar uma piorada, né? Porque deu abscesso e tudo mais. E aí o Benjamin se preocupou, falou, não, realmente, vamos ter que testar com o extrato do Colip. O Colip, então, no começo também resistiu, falou, já que vocês não queriam o meu trabalho, agora eu não vou fazer, nem lembro como é que faz, me esqueci, não vou mais fazer. Também tentou, de alguma maneira, frear ali, nesse momento onde não chamaram ele, mas ele se convenceu que ele realmente deveria fazer o processo de purificação, fez o processo de purificação, e aí sim, com esse extrato da insulina mais purinha ali, no seu estado mais ideal, foi aplicado no Leonard Thompson, ele teve uma melhora, regulação da glicose, enfim, começou a ter vários progressos, ganhou peso novamente, e viram que realmente dava certo, começaram a aplicar em outros pacientes, e eles tiveram também resultados maravilhosos. E, bom, aí começou a ter esse boom aí, os cientistas, entre eles tiveram um acordo de que eles iam patentear por um valor muito baixo para que todos os seres humanos tivessem acesso. Fizeram um preço muito, muito baixo lá pela primeira companhia, que foi a Eli Lilly. Depois a Nordisk, como a gente já viu, quem viu o vídeo do Prêmio Nobel de 1921, o August Krug mesmo tinha a mulher dele que estava com diabetes, ele viajou até Toronto, conversou com o McLeod, conversou com o Benjamin, ganhou a permissão para levar lá na Dinamarca, começou na Nordisk fazer a produção de insulina, até hoje a Nordisk, que é até chamada Nova Nordisk, até hoje produz, uma das maiores produtoras, né? Inclusive o August Krug foi um dos principais cientistas que indicou eles, né, para o Prêmio Nobel, e como vocês verão, ele fez a indicação de quem ele conhecia o McLeod, que era um grande cientista já conhecido, e do Benjamin, que foi um dos principais. Então quem ganhou só os prêmios foi o McLeod e o Benjamin. Só que os dois eles estavam em extremo atrito, eles não se suportavam, né? O Benjamin dizia que o McLeod não acreditou, duvidou, foi cético, deu poucos recursos, ficou travando muitas pesquisas, as pesquisas poderiam ter ido muito mais rápido se o McLeod tivesse ajudado realmente, ele não fez nada, e o McLeod ao mesmo tempo acusava o Benjamin de ser não chegava a falar um charlatão, mas chegava a falar que era um médico inexperiente, inapto, que tinha poucos conhecimentos científicos, que se não fosse ele, né, o McLeod, ele não ia saber interpretar, não ia saber registrar, não ia saber expressar, porque quando eles iam para as conferências, para as palestras, o Benjamin, por ser tímido, introspectivo, não sabia nem explicar o que eles estavam fazendo. Então, o McLeod ia lá na frente, tinha toda a sua competência, a sua experiência e uma didática diferenciada, explicava, explicitava, dizia, não, a gente fez isso, fez aquilo, e nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e o Benjamin ficava enfurecido com aquilo, ele realmente não aceitava que o McLeod se colocava como nós, né? Nós fizemos, nós pensamos, nós, né? E o Benjamin queria falar que não, fui eu e o Best, no máximo o Best, os dois outros não fizeram nada. Enfim, foi todo esse confronto entre eles e acabou ganhando o McLeod e o Benjamin. Depois eles dividiram o prêmio, cada um com a sua dupla, né? O McLeod deu 50% do valor da premiação para o Colip e o
Beitem deu para o Best metade, né, da premiação. Eles passaram a vida toda nesses confrontos de dizer quem fez, quem foi mais importante. Não, fui eu, enfim. O fato é que, mesmo dessa briga, dessa discórdia, desses conflitos, surgiu um tratamento quase que miraculoso, né, milagroso, porque a palavra milagre vem de mira, quer dizer olhar, né? Então aquilo que precisa ser visto, realmente isso precisa ser visto, precisa ser dito, precisa ser olhado com carinho e atenção, porque mudou a história da humanidade. A insulina passou por diferentes processos, né? A gente teve primeiro a insulina canina, bovina, porque eles viram que precisavam de mais pâncreas, então nos abatedouros, né? Nos lugares onde os animais eram abatidos, o pâncreas não era muito utilizado, ninguém comia muito pâncreas, então ali eles tinham uma fonte muito grande, começaram a utilizar bovinos, de suínos. Então, em larga escala começou a ser produzido, mas tinha um trabalho grande a ser feito, porque todos eles quatro, né, o Bentin, o Best, o McLeod e o Collip, agora eles precisavam ensinar novos cientistas a fazer todo esse processo, a ensinar médicos a como tratar na clínica. Então foi um trabalhão grande, não foi só a descoberta da insulina, eles tiveram que educar pessoas a como realmente utilizar toda essa substância que foi sintetizada, que foi a insulina. Realmente salvou muitas pessoas. Hoje se estima que na sociedade atual existe 350 milhões de pessoas com diabetes. Então imagina, se hoje, com tratamento e com todo o conhecimento que a gente tem hoje, ainda existem pessoas acometidas, imagina naquela época o desespero que era, né? Hoje já é triste a gente saber que um familiar ou a gente está com diabetes. Triste no sentido de ninguém quer ter, né? Mas hoje com os tratamentos todo mundo consegue ter uma vida normal, uma qualidade de vida boa. Mas imagina naquela época o sofrimento, não só 100 anos atrás, mas pensar lá no Areteu da Capadócia, pensar no Galeno, no Hipócrates. Imagina pensar no Paracelso, pensar em outras épocas, em médicos de outros momentos, o Imhotep. Imagina ver o sofrimento daquelas pessoas, dos pais que tinham filhos que tinham diabetes e viam esses filhos, né, falecerem porque não tinha o que ser feito. Imagina se eles pudessem ter acesso a essa substância, essa insulina, né, que foi também com o tempo totalmente modificada. Entrou a engenharia genética, né, eles conseguiram fazer recombinação. Imagina, os cientistas conseguiram pegar os genes das células beta-pancreáticas humanas, os genes que produzem a proteína insulina, né, o peptídeo, colocar esses genes em bactérias e essas bactérias produzem a insulina humana. Então agora a gente não precisa nem do pâncreas bovino, do pâncreas suíno, que tinha algumas moléculas diferentes da insulina humana, e agora as bactérias e alguns fungos também conseguem produzir a insulina humana, e a gente não precisa mais matar nenhum animal, e essa insulina é perfeita para a gente, porque ela é a mesma que o ser humano produz. E as insulinas no começo elas tinham alguns problemas, porque tinha que fazer às vezes 10, 12 aplicações diárias, 9, 8. Então, com o tempo, eles começaram a alterar aquelas moléculas. Hoje, pacientes precisam às vezes fazer uma aplicação por dia. As formas, né, da insulina tem hoje a ultra rápida, a velocidade da ação ela varia muito. Tem hoje bombas de insulina que detectam no próprio corpo quando tem alteração da glicose e quando que precisa ser, né, quando aumenta a glicose, já secreta a insulina, então não precisa mais da agulha, não precisa mais da injeção. Tem também até por inalação, enfim, várias outras ferramentas que surgiram ao decorrer do tempo. Então hoje o paciente que está diabético tem uma grande qualidade de vida, vive normalmente, né? Se ele se cuidar, se tiver essa enfermidade ela tiver controlada. Então realmente, se a gente parar para ver, foi um grande acontecimento e vale a pena a gente refletir, meditar sobre isso. As coisas que a gente tem hoje, elas são fruto do esforço, né, da dedicação de seres humanos que tentaram trazer algo bom para a humanidade. E às vezes a motivação que levou eles não foi
a mais pura do mundo, mas foi o trabalho duro que continuaram persistentes, esperançosos que algo poderia vir a acontecer, e essa esperança, essa fé que algo estava por vir, foi o que trouxe, né, a insulina. Então, eles não deixaram de acreditar em nenhum momento. Então fica aqui o vídeo, eu realmente tentei simplificar. Eu pensei quando eu estava estudando tudo isso e tentando traçar uma linha do tempo, eu pensei, olha, eu vou tentar deixar um vídeo de 20, 30 minutos, mas eu já vi que passou aqui, já deve ter tem 1 hora e pouco aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês sabem alguns outros detalhes da história, ou se eu me equivoquei em algum nome ou alguma data, alguma incoerência que vocês tenham achado, vocês podem colocar aí no vídeo. Eu tentei estudar e fazer uma depuração e simplificar um pouco a história para que a gente extraia um pouco mais o espírito desbravador desses cientistas que passaram ao longo do tempo, não tanto não me apeguei tanto às datas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aproveitado todo esse conteúdo e nos vemos em breve, tá? Um abraço a todos.